Bom dia, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Hoje estamos completando o 7º dia desse propósito de jejum e oração pela nossa nação. E por mais que a gente pense, ontem eu ouvi isso, e isso ficou guardado no meu coração e vou compartilhar com vocês. Ontem meu esposo falou comigo, porque ele orou comigo ontem, e falou assim: por mais que às vezes pareça que a oração bate no teto e volte, que não surte efeito, ela surte. Ela chega ao Senhor e as coisas vão acontecendo no tempo certo. Nós não podemos desistir, nós não podemos parar de orar, porque nós, com os nossos braços, a gente já viu que a gente não tem condições de alcançar, de fazer nada ali. Mas o nosso Deus, que é Criador de todas as coisas, que está no controle da história, nós não podemos jamais esquecer dessa verdade. O nosso Deus está no controle de tudo. Vamos continuar orando, intercedendo pelo nosso país, por todos, tá, irmãos? Não somente pelos governantes, mas pela população. Tá? A gente tem que estar ciente que nós temos a condição de votar nos governantes que irão administrar a nossa nação. Então, nós temos responsabilidade nisso. E o povo perece por falta de conhecimento, já diz a palavra. Mas a palavra também diz que se nós clamarmos, se nós buscarmos, se nós nos arrependermos dos nossos pecados, se nós nos rendermos ao senhorio do nosso Deus, de Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele ouve a nossa oração e Ele sara a nossa terra. Ele sara a nossa terra. Nós temos que, hoje para finalizar, nós temos que lembrar do exemplo de Josafá. Nós estamos fazendo esse propósito em cima do capítulo 20 de 2 Crônicas. E diz assim o versículo 22. E quando eles começaram a cantar e a louvar, o Senhor preparou emboscadas contra os filhos de Amon, Moabe e do monte Seir, os quais vieram contra Judá. E eles foram feridos. Então, assim, Josafá, ele disse para o povo, louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós temos que continuar louvando, nós temos que continuar adorando ao Senhor, que Ele vai cuidar de nós. Ele está cuidando. Não esqueçam do dia de hoje. Ele está cuidando de nós. Vamos orar, entregar, confiar e descansar no Senhor. Vamos orar. Ó, querido Deus e Pai, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque as tuas doces misericórdias já se renovaram nesta manhã. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua graça, porque quem somos nós, Senhor? Nós somos pó, e o Senhor olha para nós individualmente. Obrigada, Senhor, obrigada, nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor, porque Tu és o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Não há nada que saia de diante dos Teus olhos. Quando nós falamos, o Senhor já sabe o que nós vamos falar. Tu é presciente. Tu sabe de todas as coisas. Tu conheces o nosso coração. Tu conheces tudo. Ó Senhor, nós te agradecemos pelo nosso país. Nós te louvamos, Senhor, pelo nosso povo, que é um povo tranquilo. Senhor, nós te louvamos, Senhor, pela natureza exuberante que tem o nosso país, que é uma coisa linda. Fontes de recursos minerais, recursos hídricos, água, minérios, fonte de riquezas, Senhor.
Ah, Deus, tudo que se planta aqui dá. É uma terra que emana leite e mel. Oh Deus, oh Senhor, os cultivos realizados no nosso país alimentam o mundo também. Senhor, muito obrigada, Senhor, pelo clima tão diversificado no nosso país, lugares com muito calor, outros com frio. Senhor, há um equilíbrio. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, eu te louvo e eu te dou graças em todas as circunstâncias, Senhor. Nós te damos graça, Senhor, em todas as circunstâncias, porque assim diz a tua palavra. Mesmo as circunstâncias difíceis que estão acontecendo no nosso país, não só no nosso país, porque as decisões de países estrangeiros, elas reverberam em nós diretamente. Nós estamos vendo decisões de governantes que atingem a população diretamente, sabe, Senhor? E tudo por conta de demonstração de poder para ver quem manda mais, de demonstração de querer mais riquezas, sabe? Senhor, coloque na mente desses governantes que eles são mortais, que eles vão passar. Sabe, coloque no coração dessas pessoas compaixão pela população. Sim, Deus. Porque esses governantes olham para o povo simplesmente como números de votos. E não como pessoas que possuem famílias, que trabalham, que sustentam toda essa máquina. Porque somos nós que sustentamos essa máquina com os impostos que são recolhidos de nós. Sabe, Deus, cuida de todos nós. E nós te damos graças por essas situações difíceis que estamos vivendo e não temos a menor condição de atuar. Mas tu é o nosso Pai e tu cuida de nós em tudo. Nos guarda, nos livra. Assim como aconteceu lá naquele tempo com o rei Josafá, porque tu és o mesmo, tu és imutável. Então, Senhor, nós te louvamos, entregamos a ti essa batalha. Mas, Senhor, não vamos parar de orar, não vamos parar de clamar, não vamos parar de adorar o Senhor. Porque tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei da Glória, o Rei da Glória. Deus, muito obrigada. Muito obrigada por tudo. Pelos dias bons, pelos dias difíceis. Nós te damos graças em todas as circunstâncias, todas. Por todas as circunstâncias, porque essa é a vontade do Senhor em nossas vidas, em Cristo Jesus. Não vamos parar de orar, vamos nos alegrar e vamos lutar contra o inimigo certo, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os espíritos imundos, as potestades e os principados. Sim, Deus, levante intercessores por essa nação. Obrigada, Senhor, por permitir esse propósito que se encerra hoje. Obrigada, Senhor, por essa permissão. E que possamos ter a oportunidade de convocar mais propósitos e mais pessoas possam vir e orar conosco. Separa, Senhor, as pessoas que vão vir orar conosco no próximo propósito, que nós iremos, se essa for a tua vontade, convocar para o mês de setembro. Senhor, muito obrigada por tudo. Muito obrigada por tudo. Nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glórias ao teu nome. Amém.